E aí, galerinha do nono ano, o professor Davidson de volta. Professor Davidson aqui para falar de história novamente. E o que a gente vai fazer? A gente vai continuar a revisão, né? Já terminamos o livro número 2, né? Fizemos uma aula de revisão e agora a próxima aula de revisão. E somente dia 3 de agosto é que retornaremos com o próximo livro, né? O livro número 3. Tá? Então hoje a gente vai trabalhar período entre guerras e República Velha, beleza? A gente vai trabalhar algumas questões, um pouco de cada uma, trabalhando com totalitarismo, trabalhando com a crise de 29 e algumas questões de República Velha. Então, arrocha aí, segura a peteca, que a gente vai começar agora. Vamos lá? Primeira questão. Então, vamos trabalhar a crise de 29. Vamos ver? Enem, texto número 1, texto número 2. Vamos ter que ler o texto, né? Para analisar a questão. Ou você pode, né? Você vai fazer o Enem, quiser logo ler a questão para ver as alternativas, pode fazer isso também. Então vamos lá nas alternativas, tá? Porque pergunta aqui, ó, a comparação entre os significados da crise econômica de 2008 e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises, tá? Nós tivemos uma crise agora em 2008, não sei se vocês se lembram, ainda são muito jovens, tá? Uma crise também iniciada nos Estados Unidos, uma crise provocada pela especulação imobiliária. Tá? É uma crise diferente, a origem diferente da crise de 1929. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O crash da Bolsa de 29 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a atual crise é o resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e Iraque. A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos e a atual crise resultou da especulação financeira e da exploração desmedida de crédito bancário. A atual crise é a de 2008, tá? A crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a Primeira Guerra e a atual crise se associa à emergência dos BRICS, né? Como novos concorrentes econômicos. D. O crash da Bolsa de 29 resultou do excesso de proteção, né, ao setor produtivo americano e a atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da poluição ou da política de livre mercado. Tá? Então nós temos que ler o texto. Essa é uma questão que precisa ler o texto. Então volte lá. Texto número 1. A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas, sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no cyberespaço. Tá? Uma citação do Rossi. Texto número 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão, esta, a de 2008, iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Tá? Entrevista de George Soros, ok? Então o texto também não deu muita alternativa para você. Então você vai ter que saber, né, o que foi a crise de 2008 e o que foi a crise de 1929, tá bom? Então a comparação entre os significados da crise econômica de 2008 e do crash de 29 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Qual é a principal diferença entre essas duas crises? O crash da Bolsa de 29 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Não. E arrisca. A crise de 29 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos? Né? Teve a crise de superprodução? Teve. Quando a Europa deixou de comprar os produtos americanos em grande quantidade, quando comprava antes. Tá? E a atual crise resulta da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário? Faz sentido. Vamos analisar as outras alternativas. A crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a Primeira Guerra Mundial e a atual crise se associa à emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos? Não, tá? A primeira parte está errada já, não foi da concorrência dos países europeus, não tem nada a ver, tá? A crise de 29 foi gerada, um dos fatores foi a diminuição da compra dos produtos americanos pelos europeus. Tá? Letra D. O crash da Bolsa de 29 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo americano e a atual crise tem origem na internacionalização
professor, o que é isso? Internacionalização das empresas no avanço da política de livre mercado. Não, tá? Então nós temos aqui, letra B, na questão da superprodução, e a de 2008, especulação financeira, principalmente a imobiliária, e a expansão de crédito bancário. Tá bom? Na de 29 também teve crédito bancário, certo? Então bora lá, questão número 2, da Unimontes, Minas Gerais, 2014. A seca da crise econômica, historicamente conhecida como crise de 1929, marque C ou I nas alternativas abaixo. Item 1. A crise de 1929 atingiu praticamente todos os ramos da economia, agricultura, indústria, comércio e sistema financeiro. Certo ou errado? Certo. Tá? Se o item 1 está certo, tá? É certo, então A e B está incorreta. Se já começa com C. Tá? Item 2. Foram características da crise de 29, entre outras, a queda generalizada dos preços dos produtos agrícolas e o desemprego. Certo ou errado? Certo. Tá? Item 3. A crise de 29 levou ao aumento dos preços dos produtos industriais, pois ocorreu queda na produção industrial. Né? E aí? Nós estamos aqui entre a C e a D. Né? Se aqui foi certo e certo, não pode ser outro a não ser a letra D. Né? Então esta aqui está incorreta. Aumento dos preços, não. Já que o consumo diminuiu, pela lei da oferta e da procura, o preço desce. Quando tem menos gente querendo comprar, o preço desce, gente. Então está incorreto, está aqui, ó. E por último, the last, a crise de 1929 não afetou a periferia do sistema capitalista. Eu não vou nem continuar a ler. Tá? Afetou o mundo todo. Ok? Então, incorreto também. Letra D. Quarta questão. Ao deflagrar-se a crise mundial de 29, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 e 1928. Tá? Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a evacuação das reservas. Tá? Uma citação aí do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, um dos livros mais clássicos, tá, da historiografia brasileira. Está falando do café brasileiro em relação à crise de 1929. Vamos ver o comando? Uma resposta do Estado brasileiro, Getúlio Vargas. A conjuntura econômica mencionada foi a atração de empresas estrangeiras. O Getúlio Vargas, nós falamos aqui, é um nacionalista, né? Ele valorizava a indústria, a empresa estatal, nacional. Então ele não queria, ele evitava, ele impedia, dificultava a entrada de empresas estrangeiras. Então a letra A está errada. Letra B, reformulação do sistema fundiário. O que é sistema fundiário? É o sistema de terras, de divisão de terras. Ele fez uma reforma agrária? Não. Incremento da mão de obra imigrante. Isso aí foi no final do século XIX até o Getúlio Vargas. Depois do Getúlio Vargas diminuiu essa vinda de imigrantes no Brasil. D, desenvolvimento de política industrial. E por último, financiamento de pequenos agricultores. Tá? O que Vargas fez para fazer uma frente a essa crise do café? Investiu na indústria brasileira. Bom, então uma das formas de proteção da economia brasileira foi a industrialização. E o Vargas fez isso, mas não deixou de lado o café. Nós vimos lá na aula de Vargas. Tá? Ele queimou o café, ele comprou o café, queimou o café para diminuir a oferta e o preço subir, de acordo com a lei da oferta e da procura. Mas também investiu na indústria aqui no Brasil. Tá? Ou seja, diminuiu o poder político da oligarquia agrária e vai montar uma nova oligarquia urbana e industrial.
Beleza? Então aqui letra D de Davidson. Olá, questão número 5. Enquanto a economia balançava, as instituições da democracia liberal praticamente desapareceram entre 17 e 42. Restou apenas uma borda na Europa e partes da América do Norte e da Austrália. Enquanto isso, avançavam o fascismo e o seu corolário de movimentos e regimes autoritários. A democracia só se salvou porque, para enfrentá-lo, houve uma aliança temporária e bizarra entre capitalismo liberal e comunismo. Tá? Uma das ironias deste estranho século é que o resultado mais duradouro da Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, cujo objetivo era a derrubada global do capitalismo, foi salvar o seu antagonista, tanto na guerra quanto na paz, fornecendo-lhe o incentivo, o medo para reformar-se após a Segunda Guerra Mundial. É uma citação do Eric Hobsbawm. Tá? Vamos ver o comando? Segundo o texto, a economia balançava e as instituições da democracia liberal praticamente desapareceram entre 17 e 1942. Devido à crise financeira que culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a ascensão de projetos totalitários de direita, já parece que encontramos a correta, né? Vamos só confirmar lendo aqui as demais. Devido ao avanço do socialismo no continente africano e o armamentismo alemão após a chegada dos nazistas ao poder, tá? Armamentismo do alemão até que sim, mas avanço do socialismo no continente africano não, gente. Tá? A ascensão econômico-financeira dos Estados Unidos e a Guerra Fria entre o Ocidente capitalista e o Oriente, tá? Socialista, é por isso que houve uma falência das instituições da democracia por causa da Guerra Fria? Não, não é por causa disso. E letra D, ao desenvolvimento do capitalismo industrial na Rússia e a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial? Também não. Ao fim das democracias liberais no Ocidente, ao surgimento dos Estados Islâmicos no Oriente Médio e sul asiático? Não, gente. Estado Islâmico no Oriente Médio já existe, ó, centenas de anos, milhares de anos, na verdade. Ok? Então, o que está falando aqui? Quando a gente fala em falência do capitalismo liberal, nós estamos falando em crise de 1929. Tá? E junto com isso, houve a ascensão de regimes totalitários. Ou seja, professor, isso é o período entre guerras. O período entre guerras é crise de 29 e nazi-fascismo. Então nós ficamos com a letra A de amor. Beleza? Próxima questão. Questão número 6, da PUC Campinas. O capitalismo nasceu sob a égide da aceleração. Quanto menos tempo despendido, gasto, mais produtos a serem transformados em mercadoria. Tempo é dinheiro. Time is money. Significa, o mais das vezes, menos tempo traz mais dinheiro. A identidade supõe aqui inversão de grandezas. Na competição comercial dá-se o mesmo. Quem chega antes, quem se adianta na roda do calendário e do relógio, terá maiores oportunidades de vender. Quem já chegou já ganhou espaço e poder. Concorre quem mais corre. Citação do Alfredo Bose. A quebra da Bolsa de Valores de 29 culminou em uma notável crise do capitalismo. Essa crise acarretou a revisão de alguns princípios, dentre os quais se destacou o liberalismo econômico, que tornara possível a produção de bens de consumo muito acima das necessidades do mercado, sem mecanismo de regulação. Sem mecanismo de regulação? Não, gente, impossível isso aí. B. O protecionismo estatal, que permitira a expansão descontrolada do crédito bancário, resultando em dívidas pendentes assumidas pelo Estado. C. A democracia liberal, que possibilitara a melhoria da qualidade de vida da população de menor renda e seu acesso ao consumo não atendido pelo mercado, o que provocou revolta e quebra-quebra. Letra D. O keynesianismo, que estimulara a concentração do consumo nas classes médias e altas, dificultando a ampliação do mercado interno e engessando o crescimento. Tá? O que a gente está perguntando? Tá? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York culminou em uma notável crise do capitalismo. Né? Crise do modelo liberal.
Essa crise acarretou a revisão de alguns princípios, dentre os quais se destacou, certo? Então nós vamos marcar aqui o quê? Aqui, sem mecanismo de regulação, não tem, porque no liberalismo tem mecanismo de regulação, empresas reguladoras, leis e tudo mais, tá? Protecionismo estatal, Quando houve a crise do liberalismo, quem comandou tudo? O protecionismo estatal ou o intervencionismo estatal, tá? Que permitiria a expansão descontrolada do crédito bancário, resultando em dívidas pendentes assumidas pelo Estado? Não. A democracia liberal, que possibilitara a melhoria da qualidade de vida da população de menor renda e seu acesso ao consumo, não atendido pelo mercado, o que provocou revolta e quebra-quebra. E o keynesianismo, que estimulara a concentração do consumo nas classes médias e altas, dificultando a ampliação do mercado interno e engessando o crescimento, tá certo? O keynesianismo é o quê? É a ideia, a teoria do intervencionismo estatal, que foi implementado no plano New Deal, tá? Para tirar os Estados Unidos da crise de 1929. O New Deal ou o keynesianismo incentivava o quê? O consumo interno. Tá? É o principal fator do New Deal. É o Estado intervir para fazer com que a população comprasse. Se tivesse renda aí, comprasse. Tá bom? Então isso aqui está errado. Esse aqui está errado. Tá? O protecionismo estatal também está errado. Então só nos resta aqui, ó, possibilitar a melhoria da qualidade de vida da população de menor renda e seu acesso ao consumo, tá? Não atendido pelo mercado, o que provocou revolta e quebra-quebra, certo? Então nós ficamos aqui com a letra C de cavalo. Sétimo, o New Deal, tá? New Deal, acabei de falar para vocês, foi o plano implementado pelo governo do Roosevelt, Franklin Roosevelt, presidente americano, de acordo com as teorias do Keynes, Maynard Keynes, tá? Ou seja, que falava sobre o intervencionismo estatal. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais. Reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle dos preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Ok? Uma citação aí do Cruzeiro. Beleza? Vamos ver o comando? Tendo como referência os condicionantes históricos do entre guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam flexibilizar as regras do mercado financeiro, fortalecer o sistema de tributação regressiva, introduzir os dispositivos de contenção creditícia, racionalizar os custos e a automação industrial mediante negociação sindical, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Esse é o termo-chave, intervenção estatal. Falou em New Deal, falou em intervenção estatal. Está aqui a nossa alternativa correta, a letra E. Beleza? Primeira República, né? Ou República Velha, vamos falar um pouquinho? Logo uma questão do Enem. Completamente analfabeto ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural, né? Aí o Vitor Nunes Leal, um dos livros mais clássicos sobre o coronelismo, né? Coronelismo, enxada e voto. Vamos ver o comando da questão. O coronelismo, o fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, tá? O que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Qual prática? Qual estrutura social? Tá? Vamos analisar a letra A. É uma estrutura social igualitária, com nível satisfatório de distribuição de renda? Nunca na vida. Letra B. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes? Não. Harmonia não. C. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica? República Velha, escravidão? Não, gente. A escravidão acabou em 1888, ainda no Império Brasileiro.
Letra D, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia? Não. É agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional, poder dos grandes fazendeiros, né? A oligarquia rural. Beleza? Então a letra E. Isso é o que caracteriza o coronelismo. Beleza? Questão número 9. Durante a Primeira República, houve na sociedade brasileira revoltas que, a despeito das diferenças, expressaram a insatisfação e a crítica de grupos populares quanto aos mecanismos de exclusão social e política e as estratégias de expansão dos interesses oligárquicos então vigentes. Assinale a alternativa que identifica corretamente revoltas dessa natureza. A. Guerra de Canudos e revolta da vacina. A. B. Revolta federalista e guerra do contestado. C. Revolta da vacina e revolta da armada. D. Revolta da chibata e revolta federalista. E. Guerra do contestado e revolta da armada. Todas aconteceram aonde? Na República Velha. Mas está perguntando o quê? Olha aqui. Revoltas que, a despeito da diferença, expressavam a insatisfação e a crítica de grupos populares quanto ao mecanismo de exclusão social e política e as estratégias de expansão dos interesses oligárquicos então vigentes. Qual dessas alternativas estão contra? São revoltas populares contra os mecanismos de exclusão social e política e as estratégias da expansão dos interesses oligárquicos. Então, olha aí. Guerra de Canudos, lá com Antônio Conselheiro, um monarquista, que lutava contra a miséria, contra a exclusão social. Sim, mas a revolta da vacina, a causa foi a vacinação obrigatória, então você risca a letra A. Tá? Revolta federalista e guerra do contestado, revolta federalista lá no Rio Grande do Sul contra a centralização do poder, e revolta do contestado contra a expulsão dos camponeses na área entre Paraná e Santa Catarina por conta de uma ferrovia, por conta da instalação de uma serraria? Não, galera. C. Revolta da vacina? Já falei. Não. Revolta da chibata e revolta federalista? Revolta da chibata lá dos marinheiros, e revolta federalista do Rio Grande do Sul, ok? E guerra do contestado, que é lá entre Paraná e Santa Catarina, e revolta da armada contra a centralização do poder. E agora, galera, essa questãozinha você vai ter que saber cada uma delas. Então, onde tiver revolta da vacina, você risca. Então, você risca a letra A, você risca a letra C. Então, fica entre B, D e E. Tá certo? Então, dentro dessas revoltas, que há a insatisfação e crítica de grupos populares, ok? Contra isso aí, contra a exclusão social e política e estratégia de expansão dos interesses da oligarquia, nós temos aqui, então, a revolta federalista e revolta da chibata, não. Guerra contestada e revolta da armada, não. Então, nós vamos ficar aqui mesmo na revolta federalista do Rio Grande do Sul, contra a centralização do poder do governo do Marechal Floriano Peixoto, e a guerra do contestado, lá entre Paraná e Santa Catarina, também contra a exclusão, contra a participação política, contra a miséria, ok? Então nós ficamos aqui na letra B, revolta federalista no Rio Grande do Sul e guerra do contestado, certo? O restante não se enquadra ao que o texto está colocando, beleza? Questão número 10. Sobre o tenentismo no Brasil durante a Primeira República, é correto você dizer: foi um grupo formado, tenentismo, foi um grupo formado por jovens militares com o objetivo de instalar um regime comunista no Brasil, eram militares, galera. Apesar do Luiz Carlos Prestes sair do tenentismo, e se tornar um comunista depois,
Tá? Mas um movimento de tenentes não poderia querer instalar um comunismo no país. B. Representou um grupo de oligarquias? Também não, já tiro. Eram tenentes. C. Foi um movimento constituído por jovens tenentes do exército que realizaram várias manifestações contrárias ao governo das oligarquias durante a Primeira República no Brasil? Correto. Tá? Eles queriam a moralização das eleições, queriam a moralização da política, queriam o fim da República do Café com Leite, certo? Constituiu-se por jovens militares durante os anos de 20 e 30 com a prioridade de continuar com a política do café com leite, não. Eu acabei de falar, queria acabar com isso, beleza? Então aqui fica a letra C de cavalo. Questão 11. O período de 1900 a 1930, identificado no processo histórico brasileiro como República Velha, a Primeira República, teve como traço marcante: letra A, o fortalecimento da burguesia mercantil, que se utilizou do Estado como instrumento coordenador de desenvolvimento. Né? Nós tivemos lá, então, quer dizer, a classe burguesa urbana mais poderosa durante a República Velha, ou foram a galera agrária, os grandes fazendeiros? Então está errado a letra A. Né? B, a abertura do capital estrangeiro, principal alavanca do rápido desenvolvimento da região amazônica? Nunca, não tem nada a ver, fora do contexto. C, a modificação da composição social dos grandes centros urbanos com a transferência de mão de obra do centro-sul para o Nordeste? Não. O pleno enquadramento do Brasil às exigências do capitalismo inglês, ao qual o país se mantinha cada vez mais atrelado? Que isso? O predomínio das oligarquias dos grandes estados que procuravam assegurar a supremacia do setor agrário exportador, beleza? Então falou em República Velha, falou em oligarquia rural dos estados brasileiros, beleza? Setor agrário, galera. 12, vamos terminando. Em 1912, José Maria, um beato e curandeiro de ervas, liderou um movimento de sertanejos entre os estados do Paraná e Santa Catarina, um contestado que persistiu até ser esmagado violentamente em 1916 por tropas governamentais. Sobre o contestado, é correto afirmar o quê? Os sertanejos consideravam a república usurpadora e adotavam o ideal comunitário de vida, defendendo um mundo fraterno e a distribuição das terras que o governo havia concedido a uma companhia ferroviária estrangeira. B. Os posseiros das terras contestadas combatiam as práticas religiosas tradicionais, como o casamento e as procissões. Estranho isso aí, né? Como na revolta de Canudos, os sertanejos do contestado desejavam uma intervenção do Estado republicano na saúde e na educação comunitária. Canudos queria isso? Não, gente. Canudos queria ficar isolado lá. D. O movimento inspirou-se nas revoltas camponesas durante a Revolução Francesa e atacou os símbolos da ação governamental, como os cartórios e as câmaras municipais? Também não. Não é D. Canudos também não é C. Tá? E o B também não, então nós ficamos com a letra A. Né? Os sertanejos, junto com o monge, né, José Maria, consideravam a república usurpadora e adotavam o ideal comunitário de vida, defendendo um mundo fraterno, a distribuição de terras que o governo havia concedido a uma companhia ferroviária estrangeira. Eles queriam pegar aquela terra de volta e dividir entre a comunidade. Beleza? Olha aí, finalizamos então. Foca no qualitativo, vai fazer, né, as suas atividades lá no plural. O professor vai cobrar no final do segundo bimestre. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.